Bom dia e muito obrigado a todos os que se juntaram e estão a juntar a nós online. Agradeço também à nossa audiência presente. O nosso tema hoje é cloud híbrida e multicloud, portanto vai ser o que nos vai, digamos assim, o fio condutor durante a próxima, sensivelmente, 1h15. E antes de dar início às questões e ao debate propriamente dito, iria pedir então aos nossos participantes, quem também agradeço a presença, para se apresentar. Portanto, fazer uma breve apresentação e começaria pelo Vasco Sousa. Olá, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia aqui à audiência e aos colegas aqui de painel. O meu nome é Vasco Sousa. Sou o responsável pela ArcServe cá em Portugal, portanto, como fabricante na área de soluções de backup e disaster recovery. E estou certo que vamos ter aqui uma ação muito interessante. Muito obrigado. O Paulo Machado, da IBM. Bom dia a todos. Antes de mais agradecer o amável convite da IT Insight e cumprimentar todos os presentes e também online. Portanto, o meu nome é Paulo Machado e eu tenho a responsabilidade da IBM pela oferta de cloud da IBM, portanto, em Portugal. Muito obrigado. O Rodrigo Barone, da Logicalis. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu trabalho na Logicalis, sou Sales Specialist, responsável por ajudar os nossos clientes nessa migração para a cloud, ou seja, a traduzir a realidade do ambiente tradicional, infraestruturas on-premise, e como nós ajudamos esses clientes a adotar a cloud. Muito obrigado. O André Ribeiro, da Schneider Electric. Olá, muito bom dia. A par dos meus colegas, agradeço também o convite de estar aqui presente. André Ribeiro, Schneider Electric, sou Sales Specialist na área de Data Center e, portanto, ajudo os clientes e parceiros a terem as infraestruturas mais resilientes e eficientes de Data Center. Muito obrigado. E Sérgio Reis, da Securnet. Olá, muito bom dia. Muito obrigado também pelo convite. Eu faço parte da unidade de Hybrid IT da Securnet e sou responsável da arquitetura de soluções de Hybrid IT e do desenvolvimento de negócio também dessa área. Muito obrigado. E, feitas as apresentações, vamos dar início então ao nosso debate. E a primeira questão é uma questão naturalmente relevante nesta altura, que não é o estado da nação, é o estado da adoção. E vamos tentar perceber um bocadinho, pela perspectiva dos nossos participantes, qual é o estado da adoção destes modelos de cloud híbrida e multicloud. Já tivemos aqui anteriormente uma conversa sobre o assunto, mas como é que veem as tendências, o que é que observam no mercado? E eu começaria pelo Vasco. Vasco, a sua perspectiva. Ok, muito bem. Ora bem, então, isto, eu acho que cada um de nós aqui, uma vez que até o painel é bastante heterogéneo, cada um de nós vai olhar aqui para a temática da cloud um bocadinho da sua perspectiva. E nós, portanto, como fabricantes de soluções na área de backup e de proteção de dados, acabamos por ter uma visão bastante abrangente do mercado, porque nós só conseguimos proteger aquilo que vemos, não é? Portanto, temos que saber onde é que se encontram os dados. Estão na cloud, estão on-prem, estão espalhados e, portanto, a questão da adoção de clouds e de multiclouds criou aqui também um desafio grande, que é, eu antes sabia exatamente onde é que estavam os meus dados e eles agora estão dispersos por um perímetro muito alargado. Isto traz uma série de desafios, tanto a nível da segurança, não é? Porque antigamente eu tinha o meu castelo onde tinha os meus dados lá dentro, não é? E agora tenho os dados espalhados por uma série de localizações. Mas, ao mesmo tempo, também me dá aqui algumas oportunidades, não é? E, portanto, se eu tenho dados on-prem, uma das boas práticas é tê-los também
numa segunda localização. Portanto, replicados, off-site, e aí temos então também as oportunidades que a cloud nos dá e portanto, podermos numa situação em que eu preciso efetivamente recuperar, beneficiar da cloud para podermos ter esses dados. Pronto. Aqui entramos, quer dizer, numa série de variáveis, não é? Porque também, e se calhar nós aqui vamos falar mais até dos dados de produção, não é? Dados de produção que estão na cloud, com todos os benefícios, escalabilidade, elasticidade, tudo isso. Mas há aqui já um primeiro alerta que eu gostava de fazer, não é? Não é pelos dados estarem primariamente residentes numa cloud que lhe está a ser feito backup. E isto espero que não surpreenda toda a gente, é possível que surpreenda alguns. Eu gosto sempre de ilustrar com alguns exemplos. Portanto, todos nós utilizamos o Microsoft 365, mas a própria Microsoft diz taxativamente que os dados que se encontram lá, a propriedade e a responsabilidade de lhes fazer backup é dos utilizadores. E, portanto, aí não é pelo facto dos dados estarem na cloud que eles estão a ser protegidos e, portanto, é a nossa responsabilidade também de o fazer. Agora, se o vamos fazer depois para on-prem, para uma segunda cloud, portanto, aí já é um bocadinho de estratégia de cada uma das organizações. Mas, portanto, este primeiro alerta, não é? Antes das recomendações que estamos também sempre a fazer, portanto, o primeiro alerta é saber onde é que estão os dados, saber se lhe está a ser feito de backup, e isso podem verificar com os vossos providers, portanto, terem uma estratégia para os poderem recuperar, em caso de necessidade. Muito obrigado, Vasco. Endereçava a mesma questão sobre o estado da adoção ao Rodrigo. Rodrigo, a sua perspectiva. Sim, eu tenho visto um movimento bastante mais alargado, e principalmente em Portugal, na adoção e no movimento das empresas a irem para a nuvem, a adotarem cloud, a olharem para a cloud, não como uma perspectiva só de informática ou de TI, mas como um habilitador estratégico do negócio. O negócio exige inovação, o negócio vai buscar inovação e a cloud consegue responder isso de uma forma muito mais rápida do que os ambientes tradicionais. Portanto, eu tenho percebido esse movimento mais intenso e as novas tecnologias, o negócio exige novas tecnologias e a adoção da cloud é um facilitador, deixa de ser um entregador de tecnologia para ser um parceiro aliado ao negócio e a participar dessa entrega de resultado para o negócio. Okay. Muito obrigado. Efetivamente, agora com todos os workloads, por exemplo, de IA, é impensável tê-los on-prem. Exatamente. Muito bem. Sérgio, gostaria também de ouvir a sua perspectiva. Penso que a adoção deste tipo de modelos continua claramente a crescer no nosso país e a tendência é crescente, portanto é de continuação desta tendência que se tem verificado. No entanto, acho que assistimos aqui a uma estratégia de consolidação de cloud híbrida na grande maioria das organizações. Ou seja, a grande maioria das empresas hoje em dia não tem nem tudo em cloud pública, nem tudo em cloud privada. Tem um equilíbrio, portanto, destes dois mundos, com todos os benefícios e desafios que isso também traz com essa situação. Mas cada vez mais aquilo que eu sinto, portanto, e aquilo que registamos nos nossos clientes, portanto, é que privilegiam cada vez mais modelos que de alguma forma integrem modelos, portanto, de serviços on-prem com serviços de cloud pública, de forma a conseguirem adequar da melhor forma a resposta aos requisitos específicos de cada tipo de workloads. Ainda assim, aquilo que eu verifico é que, portanto, no equilíbrio destes dois mundos,
terá provavelmente ainda um pouco mais de peso, portanto, as soluções on-prem, nomeadamente quando se trata de correr os serviços mais críticos das organizações. Muito bem, muito obrigado. Foi ótimo, fez a ponte para a questão seguinte, e a questão seguinte tem a ver precisamente com a decisão do on-prem e de termos workloads on-prem, não é? Cloud. Há muitas organizações que, obviamente, decidiram optar pela cloud para um conjunto, se calhar cada vez mais alargado de workloads. Algumas estão a voltar um bocadinho atrás, outras estão ali e algum dizem assim, estes workloads vão ficar aqui enquanto a gente os puder agarrar cá. E, portanto, aqui é interessante nós termos a perspectiva de como é que é em termos da vossa visão, quais são os fatores decisivos para que uma organização decida, não, estes workloads são aqui, cabem aqui. Portanto, não, apesar de vermos as vantagens da cloud, decidimos isto está inteiramente sob o nosso controle. E eu iria perguntar ao Paulo Machado qual é a sua perspectiva, o que é que tem encontrado no mercado relativamente a isto. Ora, existem vários fatores que determinam a decisão das empresas de manter os workloads on-premises. Já se aqui falou daquilo que são as aplicações críticas, aquelas que estão no centro do que é mais importante para a atividade da empresa, e nomeadamente essas sim, tipicamente vemos as empresas a decidir por soluções on-premises. E existe um conjunto de fatores, eu vou enumerar aqui 4, mas existem mais. Estes serão talvez aqueles que são mais falados e aceitos como sendo determinantes para essa decisão. Eu começaria por falar no fator de segurança. Portanto, quando estamos a falar de aplicações críticas, pois a segurança costuma estar muito no topo das prioridades das empresas e, portanto, tipicamente esse tipo de ambientes tendem a ficar on-premises. Depois eu diria que há aqui uma segunda variável que tem a ver com a soberania e governança dos dados. Isto é um tema também muito importante. As empresas valorizam muito, no fundo, a soberania dos dados críticos e sensíveis, já que isso falou também durante a manhã, e, portanto, isto condiciona muito as decisões on-premises. Eu diria que há um terceiro fator que tem a ver com temas de performance. Há aplicações que, pela sua natureza, necessitam de muito baixa latência, e quando é assim, realmente on-premises é o sítio onde elas devem ficar. Eu diria que há um último fator, que é mais comumente falado, que é a tipologia das aplicações. Quer dizer, nós temos aplicações que nós chamamos legacy, que foram construídas, digamos, para uma realidade on-premises e não estão particularmente adaptadas àquilo que são os modelos de cloud. Portanto, não são, eu diria, aplicações cloud native e, portanto, e pela sua natureza, tendem a ficar em ambientes on-premises. Portanto, eu diria que estas são, em resumo, as principais razões pelas quais as empresas continuam, e eu estou de acordo com aquilo que foi o comentário que foi aqui dito anteriormente, adotar estratégias híbridas de manter este tipo de workloads on-premises e depois, então, outro tipo de workloads, então, pensar em multi-cloud. Ok, muito obrigado. De facto, tem sempre esta estratégia só de se fazer lift and shift e às vezes não vamos necessariamente melhorar o que lá está. Exatamente. Rodrigo, a sua perspectiva também sobre o que é que leva as organizações a manterem, quais é que são os drivers para que alguns workloads sejam prioritariamente on-prem? Eu acredito que estamos num momento híbrido. E se nós olharmos historicamente, não havia virtualização, passamos por uma transição do ambiente 100% físico e servidores e máquinas físicas, passamos a adotar a virtualização. Hoje a virtualização nos data centers é uma realidade. E agora estamos num momento da cloud híbrida, ou seja, temos o on-premise e temos a cloud. Eu olho isso como um momento de transição. Justamente pela cloud estar a ser introduzida. Eu trabalho com cloud há 10 anos e tenho visto a crescente movimentação dos ambientes para cloud. Ou seja, eu acho que acaba por ser um momento de transição, como nós tivemos lá atrás, um momento de transição para o ambiente de virtualização. Agora estamos num momento de transição
para o ambiente da cloud. Então, empresas novas já nascem 100% na cloud. Empresas gigantescas, Netflix, por exemplo, já é uma empresa que roda 100% na cloud. A transmitir vídeos em alta resolução e etc. Ou seja, a data de hoje temos aplicações legacy que estão a ser transformadas e o que é novo já tende-se a nascer em cloud. Então, seja no caso da Netflix, ou seja no mercado da banca, por exemplo, já existem bancos e empresas que estão a rodar 100% em cloud. Ou seja, arquiteturas que já nascem para rodar em cloud. Então, a questão do híbrido é porque ainda se tem um ambiente legacy muito grande e um investimento para se transformar isso e se rearquitetar isso para rodar em cloud ainda é um investimento muito alto. Muito obrigado. Sérgio, a sua perspectiva também sobre esta questão do on-prem e do lado de manter on-prem, em alguns casos, regressar ao on-prem, também já havia acontecer. Bem, se calhar todos já vimos um bocadinho. Sem dúvida. Se calhar, vamos pôr aqui um bocadinho o travão. Bem, acelerar numas aplicações, travar noutras. O que é que leva os clientes a fazerem estas decisões? Não, eu creio que um excelente ponto de partida de discussão é que, de facto, é incontornável que existem, portanto, alguns tipos de workloads e alguns tipos de dados que não devem estar em cloud pública. E portanto, no processo de decisão de o que é que deve transitar para cloud pública e o que é que deve ficar on-prem, há de facto aqui uma série de fatores que devem ser tidos em consideração, não correndo aqui o risco de me repetir, mas portanto os mais importantes têm a ver essencialmente com a questão da performance, da latência, da segurança, questões de compliance e até do próprio total cost of ownership, que nem sempre é mais reduzido em cloud do que on-prem. Mas, portanto, são essencialmente estes os fatores que devem ser tidos em conta nesse fator de decisão por parte das empresas. Muito obrigado. Vasco, a sua perspectiva também sobre este tema. Esta é daquelas perguntas que é um bocado ingrato ser o último a responder, não é? Mas eu vou tentar encontrar aqui um ponto um bocadinho diferente, que é, se calhar os meus colegas foram aqui um bocadinho políticos e não falaram de um tema que é de quem é que vai tomar a decisão, não é? Porque se for o CTO, se calhar serão estas perspectivas todas, não é? Mas se é o financeiro, se calhar tem uma perspectiva um bocadinho diferente e nem sempre aquilo que é a melhor decisão corresponde à mais económica, não é? Pronto, o tema, acho que é muito importante a questão, lá está, do tema de, quer dizer, quão jovens são as empresas, ou seja, se eu vou começar algo de novo, mais facilmente consigo desenhar algo pensado para a cloud. Gostava de acrescentar o volume de dados, também me parece um ponto relevante, e a taxa de crescimento esperada para esse volume de dados. Ou seja, quanto mais imprevisível for, mais facilmente eu consigo tomar uma decisão de beneficiar da cloud, não é? Porque lá está, não é ir só acrescentando caixotes uns em cima dos outros, não é assim tão fácil, é preciso redesenhar a infraestrutura, portanto isso também acaba por ser um dos fatores a influenciar na decisão. Eu gostava também de dar aqui um bocadinho, lá está, da minha perspectiva, com os meus óculos de fabricante na área da proteção de dados. Porquê? A questão da segurança e da disponibilidade dos dados. Portanto, para mim é sempre mais importante, em primeiro lugar, os dados estarem seguros e só depois estarem disponíveis. Nem sempre há essa perspectiva, mas acho que são duas premissas que são relevantes para se tomar a decisão de ter os dados on-prem ou na cloud. E gostava de acrescentar então aqui também a temática da recuperação dos mesmos, não é? Porque se eu tenho
se a minha estratégia de de reagir a uma perda de dados que estão em produção na cloud, e se a minha estratégia é recuperá-los on-prem, é importante se são 2 teras ou 50 teras, não é? Portanto, porque eu, para trazer novamente acima 50 teras, não é em 4 horas, em 24 se calhar, e portanto tenho que ter aqui a minha estratégia cloud também alinhada muito bem com os meus objetivos de tempo de recuperação. E portanto, pronto, é aquilo que eu gostaria de acrescentar aqui a esta temática. Muito obrigado. E às vezes há casos curiosos. Esta semana vi o caso de uma rede social emergente, Blue Sky, que começou em cloud, e é uma infraestrutura nova, começou em cloud, e um dia fizeram as contas e disseram, não, vamos mudar isto para on-prem. E, portanto... Pegando exatamente só nesse fator, também me parece importante referir que, se calhar, se numa fase inicial características muito inerentes à cloud pública, como a flexibilidade, a agilidade, portanto, a escalabilidade e o próprio modelo de consumo de Pay As You Go foram grandes impulsionadores do movimento para a cloud. A verdade é que hoje em dia também já temos, portanto, em soluções on-prem, modelos que também já oferecem estas mesmas características, o que também deixam de alguma forma também o mercado mais dividido, portanto, aqui entre a escolha entre os dois mundos. Muito obrigado. O nosso tema seguinte tem a ver com como é que se endereça a complexidade operacional destes ambientes. Como é que isto se... Obviamente que quanto mais fatores, não é? Quanto mais peças temos, maior é a complexidade. E, portanto, quais é que são os principais desafios e, em parte, como é que eles se endereçam. E eu passava a palavra ao André, da Schneider, também. E já agora se acrescentava aqui também um bocadinho o desafio, já agora só para compor o desafio, se ele não fosse suficientemente complexo, não é? Portanto, temos ainda aqui o tema do Edge. E, portanto, hoje, e é um tema que nós não temos estado a falar, porque falamos mais da cloud híbrida, da multi-cloud, mas depois há toda a série, toda a panóplia de dispositivos à volta que constituem o Edge, não é? E, portanto, serve também para aumentar esta complexidade. E, portanto, André, como é que se endereça isto? Sim. Eu vou dar aqui o ponto de vista mais de infraestrutura física e, portanto, porque existe depois a infraestrutura lógica que vocês têm muito bem falado e aqui descrito, mas de facto aqui nos últimos anos temos, e acho que é de conhecimento público, têm sido marcados pelo rápido avanço da transferência, da transformação digital e até agora com o incremento da inteligência artificial generativa, que eu gosto de dizer generativa porque de facto é aquilo que está agora com maior expressividade a exigir recursos às infraestruturas, porque a inteligência artificial já existe há alguns anos e já a usamos com alguma regularidade. E de facto isto tem obrigado aos gestores a procurar obter eficiência operacional nessas próprias infraestruturas. As empresas têm, de facto, que avaliar a sua eficiência operacional e também encontrar aqui a razão entre os recursos de entrada e depois o outcome desejado. E, portanto, isto aqui, a eficiência operacional visa maximizar sempre os lucros, que é esse o objetivo das empresas, e para isso é necessário tomar aqui uma série de ações e é aqui depois também que entra aqui um pequeno risco que é necessário avaliar. E depois, com esse risco, e para tornar eficiente e resiliente essa própria infraestrutura, chegamos aqui a 2 opções possíveis. 2 opções, e aliás até se sugere tomar as 2 opções consequentemente, porque uma é digitalizar toda a infraestrutura, e volto aqui a reforçar num ponto de vista de infraestrutura físico, e portanto temos que saber o que é que se está a passar nessa infraestrutura, e motorizar. E depois com a motorização vamos obter então os dados para tomar as decisões, e relativamente a estas decisões identificar onde é que está o desperdício, se efetivamente existe desperdício, os processos que podem ser melhorados ou não, e depois, consequentemente, agir sobre esses dados.
E não menos importante do que obter estes dados e tomar essas ações consequentes, sempre na perspectiva de obter a eficiência operacional dessa própria infraestrutura, não menos importante, temos que também estabelecer políticas internas de governança de ambiente e de social. E isto porquê? Porque agora, com a exigência dos recursos e com a expressividade da inteligência artificial generativa, está a exigir uma dimensão tal de recursos energéticos, e aqui foco mesmo nos recursos energéticos, que é necessário, de facto, começarmos a estabelecer essas políticas internas e fazendo com que a operação não seja apenas eficiente, mas também sustentável, que é muito importante, e esse ponto de vista. E até posso dar aqui uma informação, que aliás que até é de maio deste ano, que o programa da ONU para o meio ambiente refere que o setor digital está a ser responsável por cerca de 3% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Portanto, isto é igual ao setor da aviação, para termos esta dimensão e pelo menos aqui um bocadinho de consciência do que é que está a passar na parte digital. De facto é necessário começarmos a ter essa consciência e a estabelecer políticas muito bem definidas, lá está, para tornar a operação eficiente. Isso sem dúvida que é o que mantém as empresas e as organizações a trabalhar, mas também sustentáveis, que é muito importante nos dias atuais. Muito obrigado. E, de facto, este tema da otimização operacional é crucial, não é? E eu gostava de ouvir agora a opinião do Rodrigo Barone também sobre o tema. Portanto, quais é que são os desafios desta complexidade? Como é que eles se endereçam? Eu estou 100% de acordo com a questão da sustentabilidade. Eu gosto também de fazer analogias com o passado, né? Há uns anos atrás, eu tinha um carro a gasóleo, que tinha as suas particularidades, e me senti a olhar para as novas tecnologias e a pensar em migrar para um carro elétrico. Fiz essa migração, estou 100% satisfeito com isso, mas me trouxe uma curva de aprendizagem nova. O que é ter um carro elétrico, como conduzir um carro elétrico, como gerir a autonomia desse carro elétrico, ok? Então, numa viagem, eu tenho que planear melhor do que quando era no carro elétrico, no carro a gasóleo. Mas o carro elétrico me trouxe a questão da sustentabilidade, polui menos, a manutenção, não há, e toda a componente tecnológica que está embarcada ali dentro daquele carro, que o meu antigo, que era 2017, não tinha. Condução autônoma, por exemplo. Então, a data de hoje, meu carro anda na linha, faz as curvas, acelera, trava, faz tudo sozinho. Então, a introdução de nova tecnologia e a curva de aprendizagem. Então, eu acho que esse movimento traz também uma obrigação de uma curva de aprendizagem. Okay? Então, como passar a utilizar essa nova tecnologia e o que eu preciso aprender, ou eu, enquanto empresa, enquanto equipas de informática que desenham essas arquiteturas, que implementam e gerem essas arquiteturas, e que curva de aprendizagem eu preciso ter para adotar e adotar da melhor forma. Porque, como falamos lá atrás, o lift and shift às vezes não é a melhor solução, concordo. Então, nessa curva de aprendizagem, às vezes eu preciso aprender a conduzir um carro elétrico, que é diferente de eu conduzir um carro a combustão. E o tema da curva de aprendizagem é raramente falado quando se fala numa adoção de uma tecnologia, não é? Exato. Presume-se que o utilizador passa do 0 aos 100 como o carro elétrico, não é rápido, não é? Exato. Portanto, mas o utilizador não é um carro elétrico. Muito obrigado.
Sérgio, a sua perspectiva também sobre este endereçar desta complexidade operacional? Eu creio que, de facto, um dos grandes desafios dos ambientes de hybrid cloud e de multi-cloud é, por exemplo, a gestão da complexidade. Gerir múltiplas plataformas em interfaces, muitas vezes completamente diferentes, é algo que é bastante time-consuming e exige skills específicos. E, de facto, é um dos grandes desafios com que as organizações se deparam. Outro dos grandes desafios tem a ver com o controle de custos, que nem sempre é fácil, nomeadamente em alguns cloud providers. Existe ali um certo fator de imprevisibilidade e de dificuldade de controle de custos. Aliado a isso, também temos temas relacionados com a segurança e compliance. Eu diria que são desafios, de facto, que a grande maioria dos clientes se estão a deparar nesta fase, e a resposta correta passará sempre pela adoção de ferramentas, muitas vezes recorrendo, lá está, a tecnologias de inteligência artificial, portanto, a ferramentas que me permitam gerir toda esta oferta que muitas vezes existe dentro das organizações através de uma única plataforma e que me permita, de uma forma simples e integrada, gerir todos estes ambientes e todos estes custos. Portanto, muito aliado também aqui ao tema de FinOps, de forma a eu ter uma visibilidade única daquilo que é as plataformas da IT que cada organização está a utilizar e a consumir em cada momento. Muito obrigado. O nosso próximo tema tem a ver com a flexibilidade e de alguma forma, de que modo é que, digamos assim, estas soluções aumentam a flexibilidade empresarial ou respondem às necessidades de flexibilidade empresarial, ou, por outro lado, não é? Eventualmente até podem ser um fator inibidor, mas esperemos que não o sejam, não é? E que sejam, sobretudo, um potenciador de crescimento empresarial e de a resposta mais rápida aos desafios. E, portanto, e também ia perguntar a opinião dos nossos participantes sobre como é que eles veem se, de facto, a cloud híbrida e a multi-cloud são fatores potenciadores desta flexibilidade, são inibidores. Presumivelmente serão potenciadores, mas gostaria de ouvir a vossa opinião e, portanto, ia pedir ao Rodrigo, em primeiro lugar, Rodrigo, a sua perspectiva sobre o tema. Sim, eu acho que a flexibilidade ela é um potenciador. Então, eu acho que a cloud habilita os negócios a serem mais rápidos, a entregar soluções, aplicativos, atender a demandas, como nós vimos no caso do Benfica, atender demandas sazonais, ou seja, a flexibilidade da cloud com o ambiente on-premise é um habilitador do negócio, ok? Ou seja, adotar a cloud e manter o teu ambiente híbrido é um habilitador, ok? Então, até que, e voltando lá atrás, esse movimento do ambiente on-premise para o ambiente nuvem está está a acontecer. Há necessidade dessa flexibilidade, dessa integração da cloud com o ambiente tradicional. Muito obrigado. Paulo, como é que têm visto em termos do mercado e dos vossos clientes esta adoção de multi-cloud, clouds híbridas, os efeitos em termos precisamente da flexibilidade e da velocidade até da resposta às imprevisibilidades do negócio? Henrique, a flexibilidade começou por ser, digamos, eu quase que diria a gênese da cloud. Quando se começou a falar de cloud, digamos, a cloud, entre aspas, vendia-se pela flexibilidade, ou seja, a capacidade de escalabilidade e capacidade de termos, sempre que precisamos, a quantidade de recursos necessários. Ou seja, isto contrasta tipicamente com aquilo que se fazia no passado, nos ambientes on-premises, e ainda se faz,
em que tipicamente nós comprávamos a nossa infraestrutura on-premises pelo pico de necessidade das nossas aplicações, o que normalmente o que significava é que havia, entre aspas, um desperdício sempre que não estávamos no pico, porque obviamente comprávamos uma máquina mais potente para atender aos picos, mas depois havia períodos onde de facto o consumo estava cá mais para baixo. E, no fundo, a cloud, a flexibilidade da cloud é isto mesmo, nós podemos ir ajustando as nossas necessidades de consumo àquilo que são realmente as necessidades do negócio. Ouvimos de manhã o Paulo aqui a referir a situação do Benfica, isto é um pouco transversal, eu diria, às empresas. Há sempre situações de pico onde nós necessitamos ter maior capacidade e outras onde isto já não é assim, portanto nós podemos baixar a capacidade. O problema que nós tipicamente vemos é que há esta ideia que eu vou para a cloud e isto é mais barato. Isto não é assim. Isto não é assim. Quem tem esta ideia, quer dizer, isto não é verdade. Isto só é assim se nós tivermos um modelo adaptado àquilo que é o mundo da cloud, ou multi-cloud, ou cloud. Se isto não for assim, isto não vai acontecer. As contas não saem. Quer dizer, não vale a pena estarmos com ilusões e por isso é que também continua a haver, e eu continuo a acreditar que vai continuar a haver, soluções mais indicadas para funcionar on-premises. Ambientes mais estáticos, tipicamente não há grande variabilidade de consumos. Eu diria que o hardware continua a ser mais barato on-premises. Se nós tivermos aplicações e situações onde há aqui, de facto, uma grande flutuação das cargas, efetivamente o ambiente cloud é uma resposta indicada para desse tipo de ambientes. Obviamente que depois a oferta foi-se multiplicando, nós temos clouds híbridas, temos multi-clouds e, portanto, hoje o leque de opções que estão disponíveis é tão alargado que, de facto, depois aí começam-se a colocar outras questões, que já se falou aqui esta manhã, para onde é que eu devo ir e o que é mais adequado e para onde é que eu vou. Mas, portanto, estas questões da flexibilidade têm que ser entendidas nesta lógica, porque se não forem assim, e por isso é que depois há más surpresas em empresas que vão para a cloud e depois dizem, mas isto é mais caro do que eu tinha quando estava aqui on-premise. E, portanto, nós ouvimos muito essa história e vimos até pelas situações que vêm para trás. E, portanto, é muito importante terem em consideração esta maneira de abordar a cloud, porque senão há mais surpresas. Ou seja, não se pode ir para a cloud com o mindset do on-premise, do custo fixo, não é? Exatamente. Exatamente. E poucas empresas têm esse mindset do custo variável a este ponto, à variabilidade que a cloud tem, não é? Exatamente. Quem já experimentou lançar máquinas e depois esquecer-se delas lançadas sabe exatamente do que está a falar. O ponto seguinte, portanto, é inevitável, é inevitável falarmos de IA, agora quando se fala de cloud, mas aqui a perspectiva não é, a perspectiva desta questão não é tanto a cloud como suporte a IA, mas é até um bocadinho mais do inverso, é o IA como suporte a cloud. Isto é, no meio desta complexidade toda que já vimos, né, quer dizer, tem sido um bocadinho o tema, quase o leitmotiv daqui da nossa conversa, dizer, ok, temos a flexibilidade, temos tudo isto, mas atenção que isto tem que ser feito com cuidado e ponderação. E a pergunta aqui é até que ponto é que a IA, e vamos assumir que estamos a falar mais não necessariamente só de generativa, portanto, vamos falar de AI, Machine Learning, um bocadinho mais tradicional, como é que podem ser usados ou como é que estão a ser usados para a otimização destes recursos e desta utilização da cloud. E eu ia perguntar precisamente ao Sérgio, qual é que é a vossa perspectiva, o que é que têm encontrado, o que é que veem nesta área? A adoção de algoritmos de machine learning em ambientes de cloud para fazer a alocação de recursos de uma forma mais eficiente e a ajustar esses recursos de forma mais dinâmica de acordo com a demanda de cada workload, tem sido cada vez mais crescente e cada vez mais preponderante para as organizações, essencialmente tendo em consideração dois vetores. Por um lado, a maximização da performance das aplicações e, por outro lado, a redução dos custos de correr essas mesmas aplicações nos ambientes onde elas estão.
E, portanto, é cada vez mais uma tendência crescente e, em simultâneo, portanto, também vemos cada vez mais modelos de inteligência artificial e modelos de análise preditiva, portanto, a fazer análise de padrões de utilização e, portanto, que permitem identificar potenciais riscos e depois, eventualmente, conseguir mitigar esses riscos e identificar picos de utilização e de sobrecarga ou de subutilização dessas mesmas plataformas e, portanto, conseguir tirar o melhor partido das plataformas de cloud, onde os clientes têm a correr os seus workloads. Aquilo que eu sinto, portanto, é que os modelos de inteligência artificial e toda a oferta de machine learning nos ambientes de cloud tem sido cada vez mais um grande suporte de decisão para os clientes, na medida em que os ajuda a suportar a decisão de onde vão correr determinado tipo de workloads, portanto, em que plataformas, com que custos, permite criar cenários hipotéticos e muitas vezes identificar bottlenecks que manualmente, à data de hoje e com tantas variáveis, torna-se impossível de conseguir tirar conclusões e, de facto, esses modelos são de facto um grande suporte. Muito obrigado. André, a sua perspectiva também sobre a utilização da IA e a aplicação da IA para nos ajudar a vencer ou pelo menos a endereçar esta complexidade. Sim, eu mais uma vez vou dar aqui uma dimensão de infraestrutura, porque de facto nós temos que nos estar constantemente a relembrar que, seja um ambiente multi-cloud, híbrido, on-prime, está sempre alojado numa infraestrutura data center e, portanto, temos que também dar essa visibilidade que, de facto, a infraestrutura é muito importante. Aliás, é tão mais importante porque é o que dá continuidade e, portanto, a disponibilidade desse serviço estar a operar. E no que diz respeito a esse ponto, e partindo do pressuposto que esses ambientes estão todos alojados em infraestruturas de data center, vou aqui só focar numa perspectiva do quão importante que é aqui a utilização da IA num determinado ponto, muito importante, que é, partindo do princípio que um data center necessita de arrefecimento para estar a operar, isso é com uma taxa de 100% de disponibilidade. Portanto, e partindo do princípio também, e recorrendo ainda à minha resposta da parte da eficiência operacional, que temos de estar permanentemente a monitorizar uma infraestrutura data center, porque é isso que mantém uma empresa a trabalhar, e, portanto, um downtime de 1 hora, de 5 minutos, pode ter custos muito significativos numa empresa, portanto, temos que assegurar ali uma taxa de disponibilidade muito próxima dos 100%. E voltando a essa parte da necessidade de arrefecimento que um data center necessita, e, portanto, dessa infraestrutura, dessa máquina, necessita estar permanentemente a ser monitorizado, a inteligência artificial ajuda-nos a um ponto tal em aplicações, que até inclusive a Schneider já tem, para estar a monitorizar e constantemente a verificar. Vamos aqui dar um indicador ou aqui um dado da máquina, que é a vibração da máquina. Se a máquina atinge determinados X números de vibrações, o modelo de aprendizagem que está inserido nesse software que faz a monitorização dessa máquina, e eu aqui estou-me a focar nessa máquina em especial, mas podemos estender ao resto dos equipamentos de infraestrutura, tem a capacidade de mandar um alerta ou um sinal ao gestor, dizer, atenção, tens que substituir esta peça ou até eventualmente aqui esta máquina, porque isto daqui a X tempo vai entrar em downtime e já não há volta a dar e, portanto, isto pressupõe que a infraestrutura do data center vai abaixo. E pronto, isto é aqui a minha visão que eu quero dar, então, que nós desvalorizamos muito, focamos sempre na parte lógica, multi-cloud, de facto, o que é que lá está a correr, as workloads que lá estão a correr, porque também são parte importante do processo do negócio, mas depois a montante, existe toda uma infraestrutura que precisa de estar a funcionar para oferecer essa taxa de disponibilidade muito próxima dos 100%, e é aqui que os modelos de IA podem ajudar e ajudam e estão a ajudar os hyperscalers e todas as infraestruturas de data center a estar numa taxa de disponibilidade muito próxima dos 100%.
Muito obrigado. Efetivamente é um tema crucial, não é? Porque os custos de infraestrutura e os custos de energia, etc., são custos determinantes e têm de ser otimizados dessa forma. Não é? Além de que a infraestrutura, de facto, não pode falhar de todo. E nós esquecemos muitas vezes essa componente. Não pode. Esta semana tivemos um outage relativamente grande e todos sentimos um bocadinho, não é? Não sabe exatamente o que foi, mas portanto, imagine-se provavelmente foi uma falha lógica, mas uma falha física muitas vezes é muito mais complexa. Mas, a nossa questão seguinte é uma questão, mais uma vez, também tem a ver com criticidade e tem a ver com segurança. Não é? E, portanto, e segurança aqui, como já que foi até falado anteriormente, a segurança aqui tem inúmeras vertentes, obviamente. Tem próprio a ver com a segurança dos dados, tem a ver... É tangencial à compliance, de alguma forma, não é? E, portanto, se é complexo, se a segurança é um tema delicado, quando estamos a falar on-prem ou num ambiente só de um provider, não esquecer que o tema aqui agora é multi-cloud e, portanto, temos os nossos dados, distribuídos por múltiplas localizações, sujeitas, se calhar, até a múltiplas jurisdições. Todo este tema é bastante... aumenta, não gosto de usar a palavra exponencialmente, mas neste caso, já que temos várias intervenções, se calhar há aqui algum fator exponencial em termos da complexidade. Eu ia perguntar ao Vasco, como é que de alguma forma, que passos é que se podem tomar para garantir a segurança num ambiente destes multi-cloud? É assim, acho que também aqui a questão da regulação, não é? E aqui não resisto a começar com aquela piada, não é? Que a nível da tecnologia os americanos inventam, os chineses copiam e os europeus fazem leis sobre o assunto, não é? É um bocado anedótico, mas aqui também nos ajuda um bocadinho a decidir. Porquê? Porque os próprios data centers, as próprias clouds têm que responder a estas exigências, que de facto são mais exigentes cá e, portanto, também nos dão aqui algum nível de maior confiança, não é? Tanto inicialmente até com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, com o ANIS, agora com o ANIS 2, tudo isso obrigam as organizações a evoluir e, portanto, quanto mais críticas são, mais rápidas são obrigadas a fazer essa evolução. Portanto, isso também a nós, como consumidores, como clientes, às nossas organizações, também dá uma maior confiança a nível da exigibilidade que é feita a esses providers. Portanto, agora, de que forma, e se calhar aqui agora, na questão da recuperação, de desastre, conforme também estava a colocar, de que forma é que nós podemos fazer uso até das clouds, das diversas clouds, para agilizar esse processo e para conseguirmos ter um menor downtime. Portanto, em primeiro lugar, portanto, temos que, lá está, como eu disse inicialmente, saber onde é que estão os dados, se os dados estão até residentes numa cloud, se estão on-prem, se estão na cloud, se estão em PCs, quer dizer, o perímetro agora é muito diversificado e, portanto, temos dados espalhados por muitos locais. Portanto, catalogá-los, nem todos os dados têm o mesmo nível de importância e de criticidade, portanto, os dados não são todos iguais, portanto, e aí, agora, juntando também aqui à temática da inteligência artificial, também nos pode ajudar a catalogar, não é? Portanto, o nível de criticidade desses dados. Ver se temos pontos mortos, portanto, a que é que estamos a fazer backup neste momento e aquilo a que não estamos a fazer backup e que deveríamos, se calhar, estar a fazer. Definir para cada organização o RPO e o RTO, portanto, Recovery Point Objective, Recovery Time Objective, e testar e medir
e a dos próprios RTOs, não é? Portanto, isso se necessário ajustar alguma coisa. Portanto, eu posso fazer uso, existem muitas cláusulas que me permitem fazer este tipo de recuperação, algumas apenas tenho que aceder aos dados, outras estão disponíveis para fazer mesmo os tais próprios, o Disaster Recovery as a Service, e arrancar as máquinas virtuais na própria cloud e termos rapidamente ali os serviços novamente operacionais. Uma última nota é que quando falamos em Disaster Recovery na cloud, por vezes esquecemos que depois é preciso fazer o failover. E esse ou seja, o failback, ou seja, eu faço o failover para a cloud e depois quero voltar para on-prem. E esse também tem que ser um momento a ser preparado. Ou seja, se eu depois tenho que recuperar, lá está, volumes de dados muito grandes, que eu arranquei na cloud para dentro de portas, para ter um segundo momento de downtime. E isso tem que ser também de alguma forma preparado. Portanto, quer dizer, acho que cada organização tem que olhar um bocadinho para dentro de si e ver, catalogar os dados e seguir, portanto, aqui este esquema para conseguir perceber de que forma é que pode potenciar melhor a cloud, para que tipo de dados e para que dados serão menos críticos. Okay, muito obrigado. André, a sua perspectiva também sobre esta questão e como é que nós conseguimos ajudar as organizações a garantir que elas continuam a operar? Sim, eu pego até na resposta do Vasco, faço uma extensão até para dar depois, mais uma vez, aqui uma dimensão que é esquecida, que é, mais uma vez, a componente física, porque a segurança, as organizações podem estar dotadas das maiores firewalls e dos maiores sistemas de segurança providenciados pelos maiores players na área da cibersegurança, mas, por exemplo, se entra um indivíduo e que uma senhora ou um senhor que está no data center e que encontra um cabo UTP no chão, e eu estou aqui um bocadinho a ficcionar só para dar depois aqui um potencial cenário que pode acontecer, e os bastidores estão abertos, porque a maior parte dos bastidores e as racks nem sequer têm fechaduras nem controles de acesso, e a senhora pega no cabo UTP e chega ao router e faz ali um loop. A organização está de imediato a sofrer um ataque de DDoS, e o gestor, na parte do seu escritório, pensa que está a sofrer um ataque de DDoS proveniente do mundo virtual e lógico, e de facto está ali um problema que pode criar ali um downtime muito grande à empresa. Eu estou a dar este exemplo e estou aqui a ficcionar um pouco, só para dar aqui a visão, de facto, que as empresas é necessário também terem essa preocupação constantemente com o deploy físico da sua infraestrutura. E, portanto, partindo desse pressuposto que é necessário sempre ter o controle de A a Z, desde a firewall lógica, virtual, até ao ponto de entrada do seu data center, da sua infraestrutura, e aqui estamos a falar de uma infraestrutura on-prem, portanto, que o cliente, a organização, controla, mas não menos importante também, quando adquire serviço a outro provider, é necessário também fazer essas questões a esse provider. Mostra-me evidências, como é que tens isso guardado? Eu quero saber como é que os meus dados se existe segurança física que me proteja de ataques futuros, ou de algum descuido que a vossa infraestrutura pode sofrer. E, portanto, reforço mais uma vez, é uma dimensão que é necessário ser considerada, esta parte física, e não menos importante do que a parte virtual e lógica de proteção e segurança das infraestruturas. Muito obrigado. Paulo, gostaria também de perceber ouvir a sua perspectiva sobre esta segurança de uma forma mais alargada, tanto dos dados e da continuidade também das próprias operações. Muito bem, Henrique. Eu começaria por falar na segurança e conformidade, que é o tema da sua pergunta, e depois falarei também um bocadinho da continuidade. Em relação à segurança e conformidade, o problema que nós temos é que, com o aumento da complexidade que vem inerente com os mundos multi-cloud, cada vez mais nós estamos a ver, portanto, a multi-cloud, a hybrid cloud e multi-cloud a desenvolverem-se, e como foi dito aqui esta manhã, portanto, a maior parte das empresas já está neste mundo. E, portanto, quando nós falamos de segurança e conformidade, incrementa a complexidade, porque temos que lidar com diversas realidades. E aqui, nós o que, de uma maneira genérica, costumamos indicar aos nossos clientes é, basicamente, 3 etapas para digamos,
tentar simplificar ao máximo, porque aqui a palavra mesmo é simplificar, também já foi falado aqui esta manhã. A primeira fase constitui em definir medidas de controle que enderecem os riscos que nós identificamos e os requerimentos regulatórios. Portanto, isto é, portanto, o ponto de partida para nós começarmos a construir uma estratégia de segurança e conformidade. Segundo, implementar estas medidas de controle e automatizar sempre que possível. Portanto, quanto mais nós automatizamos, mais estamos a simplificar. E terceiro, monitorizar constantemente, porque isto é um mundo muito dinâmico e nós temos que constantemente monitorizar o que é que está a acontecer, porque nós sabemos, todos os dias saem normas novas, nós sabemos, todos os dias. Se calhar, neste espaço que estamos aqui a falar todas as manhãs, já saíram uma quantidade de normas que não nos passa pela cabeça. E, portanto, se nós não monitorizarmos, seguramente, se calhar ao fim do dia já estamos atualizados. E, portanto, isto é algo que temos que constantemente monitorizar. E depois estamos preparados para auditorias. Todos sabemos que as empresas são sujeitas a auditorias e mal do responsável que não está preparado para responder a uma auditoria. Certo. Portanto, isto é algo que tem que acontecer. Nós na IBM temos um produto que nós estamos a ter bastante sucesso com ele, que permite fazer a automação de tudo isto que estou aqui a dizer de uma forma transversal aos ambientes multi-cloud. Funciona na Cloud IBM, funciona nos outros hyperscalers, funciona on-prem. E, portanto, permite ter uma visão única de tudo isto, da postura de segurança e conformidade. Portanto, não é uma solução única, há outros fornecedores também já o têm, mas eu acho que a adoção deste tipo de ferramentas facilita muito a vida das empresas, porque de facto estamos a falar de coisas que são muito complexas e quanto maior é a complexidade do ambiente, mais sentido faz falar estas coisas. Falando agora da continuidade, que era um tema que vinha subjacente, continuidade do negócio, é algo também muito importante. Portanto, quando nós vamos para estas realidades, temos que pensar, se houver um outage, como é que nós saímos da situação. E aqui existem todos os hyperscalers têm estas ofertas mais regionais ou cross-regionais que permitem fazer a replicação, portanto, daquilo que é a informação que está residente nestes ambientes para outros sítios, sejam eles mais próximos ou mais distantes. No caso da IBM, nós temos nós chamamos multi-zone regions, no espaço da Europa comunitária, vamos chamar assim. Tínhamos 3, mas entretanto Londres saiu, como sabemos, no Brexit e, portanto, ficou aqui um bocadinho isolado. Mas temos 2, em Madrid e em Frankfurt, e, portanto, permite construir soluções com o RTO, o RPO, que já falámos aqui, que for pretendido. E, portanto, isso aí eu diria que não é, aos dias de hoje, há uma multitude de soluções e capacidades que permitem endereçar todos os requisitos. Okay. Muito obrigado. Ainda assim, só retomando um bocadinho o que aqui foi dito pelo Vasco no início, é sempre importante não confiar totalmente no que está na cloud, mas ter os backups e aqueles princípios básicos de higiene de dados nunca devem ser esquecidos. Conhecemos casos, se calhar todos nós conhecemos, uns públicos, outros não, casos em Portugal onde as coisas, a higiene dos dados não foi feita devidamente e os desastres aconteceram depois de forma dramática. E isto leva-nos à última questão, que é a questão das recomendações, não é? E, portanto, é sempre importante nós terminarmos nós achamos que é importante sairmos aqui com action, não é tanto com action items, mas é também da experiência dos nossos participantes, o que é que eles recomendam a quem está a iniciar ou esta viagem do cloud híbrido ou multi-cloud, ou em qualquer ponto da viagem. E, portanto, eu gostaria de, para já, pedir a opinião do André sobre as recomendações, portanto, dar recomendações, bons princípios, o que é que o André gostaria de deixar? Muito rápido, até para não dispersar muito na resposta, porque recomendações exige aqui pontos rápidos, de ação rápida também, ou pelo menos é isso que se pretende. Recomendações. A organização tem que definir muito bem o que pretende, portanto, se pretende estar on-prem, se pretende ir para a cloud, multi-cloud, umas soluções híbridas e, portanto, isso, a definir a sua estratégia é muito importante. A médio prazo, diria eu, a longo prazo não faz sentido, na minha opinião, porque é muito volátil esta área das tecnologias e, portanto, o que é hoje, amanhã, muito rapidamente pode mudar e, portanto, é necessário dar uma guinada muito rápida para outro sentido e, portanto, estar sempre a fazer questões ao seu plano e à sua estratégia, se faz sentido. Depois escolher
sempre os melhores fabricantes, os melhores parceiros para implementar essa estratégia, essa sua ideia e o que é melhor para o seu negócio. E depois, por último, dar sempre visibilidade e monitorizar essa sua estratégia e estar continuamente a interrogar se faz sentido e reforço mais uma vez, neste mundo tão volátil do que é a tecnologia. E, portanto, atualmente estamos a passar por uma fase muito engraçada e desafiadora, que é a incrementação da inteligência artificial generativa, e daqui a 5 anos eu estou expectante para saber o que é que estamos a falar aqui, se tivermos a oportunidade aqui sentados na mesma mesa. Mas são estes 3 pontos que eu recomendo e, na minha opinião, passava por isto. Muito obrigado. Se não tiverem aqui avatares em vez de... É bem possível. É bem possível. Vasco, a sua perspectiva também sobre estas recomendações para os nossos leitores e ouvintes. Muito bem. Gostava de pegar aqui em dois temas. Bom, um tema que foi falado por mais do que uma pessoa, que é a temática do físico. Não é? Porque falamos em cloud, ou seja, vou recordar uma notícia daqui há uns 3 anos atrás, que era um dos maiores data centers da Europa, em França, da OVH, que ardeu. E quando ardeu, a esmagadora maioria dos clientes perceberam que aquilo era um data center único. Ou seja, apesar de ser uma cloud e deles acreditarem que era uma cloud que tinha todas as redundâncias, não. Portanto, não havia redundância geográfica. Não é? Portanto, estas catástrofes, portanto, incêndios e inundações, portanto, não é por falarmos em cloud que devemos confiar. Portanto, eu já disse isto no início e termino, se calhar, também com esta recomendação. Não é por dizermos que é cloud que os dados têm redundância geográfica, portanto, a prática de termos 3 cópias em 2 dispositivos distintos, um deles off-site, um deles imutável, não é? Portanto, e ter atenção a estes pormenores. Portanto, os dados imutáveis não é o mesmo que dados não imutáveis, data centers redundantes não é a mesma coisa que clouds que não são redundantes. Portanto, terem atenção a estes pormenores que vão fazer a diferença quando nós quisermos garantir que temos os nossos dados seguros e depois disponíveis, então. Ok, muito obrigado. Há dias, há uns meses, houve um caso conhecido da Austrália, de uma empresa de contabilidade, mas a maior empresa de contabilidade da Austrália, que dependia de um provider de cloud, e que o provider de cloud subitamente perdeu os dados todos. Também podem fechar, não é? As empresas também morrem, não é? Para além disso. Felizmente alguém tinha decidido, ok, se calhar não é boa ideia termos só num provider, e aí tinha uma solução multi-cloud, e o outro provider, esse outro provider, felizmente. E não estamos a falar vamos ver, não estamos a falar de fonte de escala, atenção, estamos a falar de gente de grande escala. Se calhar conhecem o caso, mas eu também não vou estar a pôr nomes aqui acima da mesa. É do outro lado do mundo, não há problema. É do outro lado do mundo, em princípio. Mas serve como cautela. Paulo, as suas recomendações. Vamos lá ver, a recomendação que eu faria é, basicamente, quando pensamos em estratégias de hybrid cloud ou multi-cloud, definir 3 estágios de estudo. Eu diria que os primeiros 2, quanto mais investimos nos primeiros 2, melhor sairá o terceiro. E é literalmente assim no dia-a-dia que nós vemos vindo nos projetos de transformação. O primeiro estágio é planear. Planear, e quanto mais nós investimos nesta fase, melhor depois vamos conseguir executar nas fases seguintes. A segunda fase é testar. Nós temos, por princípio, quando abordamos os nossos clientes, desafiá-los para testar. E quando eu digo testar, é trazer os ambientes para a nossa cloud, durante um determinado período de tempo, sem encargos. Portanto, o cliente está a trabalhar na nossa cloud sem qualquer tipo de encargos. Acordamos naquilo que são os KPIs que vamos querer ver definidos e concretizados no fim, portanto, deste período. Isto traz aqui uma sensação de conforto e de validação daquilo que foi o planeamento que se fez a montante, de que quando chegarmos ao fim deste período, temos de facto aquilo que nós pretendemos ver
executado na cloud. Porque o problema que existe muitas vezes é que se dá o salto, não se faz a preparação, não se faz o teste e confrontamos com situações bastante diferentes daquelas que pretendemos. Isto, infelizmente, já vai ser menos, mas no passado e no princípio até trouxe, quase que diria aqui, um pouco de má fama, vamos chamar assim, a algumas migrações que foram feitas no passado e que deram mau resultado. Portanto, eu diria que investir muito em planeamento e teste vai determinar em muito aquilo que é a última fase, que é a implementação. Portanto, eu diria que isto é a maior recomendação que eu posso fazer às empresas para evitar surpresas desagradáveis no final. Muito obrigado. Eu não sei se, enfim, dos participantes que não interviram, né, até agora nesta questão, se querem também deixar alguma nota final. Sim, sobre recomendação, eu gostaria de acrescentar, ao que o Paulo falou, a arquitetura, né? Então, quando nós adotamos cloud, nós, de certa forma, transferimos alguma responsabilidade para o cloud provider, mas nós, enquanto empresas ou a Logicalis, que é um parceiro que ajuda os clientes a adotar cloud, é preciso que os clientes percebam que nós também temos responsabilidades e que, se nós olharmos para a cloud, e eu preciso de resiliência, como eu desenho uma arquitetura que seja resiliente. Por exemplo, para pegar o gancho da questão da resiliência de um data center. Então, quando eu desenho uma arquitetura, o cliente precisa estar ciente de que, por exemplo, no caso de uma catástrofe de um data center da cloud, ele perdeu o dado, porque nós transferimos uma responsabilidade para o cloud provider, mas assumimos outra responsabilidade com aquele desenho que nós implementamos. Okay? Ou seja, eu também posso implementar um desenho em cloud que tenha uma distribuição geográfica e considere 1, 2, 3 data centers, regiões ou até multi-cloud. Percebe? Ou seja, não é só transferir a responsabilidade para o cloud provider, agora eu não tenho mais que gerir cloud. Não, mas o desenho que está implementado ali, a responsabilidade é tua. Percebe? Ou seja, se você desenhou uma arquitetura para rodar em cloud, onde não considera múltiplas regiões, há 10 anos atrás nós não pensávamos numa pandemia. A pandemia aconteceu. Era impensável isso do mundo parar. Agora estamos aí num cenário de guerra. É impensável uma catástrofe num data center. Pode acontecer. Percebe? E a maioria das arquiteturas implementadas em cloud não tem uma distribuição geográfica. A responsabilidade é do cloud provider. O cloud provider deixa claro isso. A responsabilidade é tua. Existe uma matriz de responsabilidade entre o cloud provider e qual é a responsabilidade de cada um. Então, é preciso, ao adotar cloud, que isso esteja claro para as empresas que adotam cloud. Eu transfiro parte da responsabilidade, mas eu continuo a ter responsabilidades. Então, a recomendação, arquiteturas bem definidas que vão de encontro às necessidades dos negócios e um parceiro que ajude a salientar os riscos, os benefícios. Sempre há risco. Muito obrigado. Muitas vezes, quando se pensa em arquiteturas que evitem lock-in, quando se desenham arquiteturas que evitem lock-in, essas muitas vezes são suscetíveis, se não forem bem desenhadas, são suscetíveis a esse tipo de falhas, não é? Porque, por um lado, evita-se o lock-in, por outro lado, há certas coisas do provider que não estamos a usar aquele garante de forma intrínseca e que nós aí não usamos. E, portanto, é um equilíbrio em termos de arquitetura. Sérgio, não sei se quer... Eu concordo genericamente com aquilo que já, com aquilo que já foi partilhado pelo resto do painel. Aconselharia a ter, portanto, a quem está nessa jornada, e de facto é uma boa quote, é que de facto é um caminho, não é um destino da cloud.
é ter em consideração, de facto, aqui fatores essenciais como a resiliência, como a redundância. Eu acho que é uma das grandes vantagens, portanto, do momento que vivemos à data de hoje, portanto, é toda a panóplia de opções, de providers e de opções tecnológicas que estão ao dispor das organizações. Portanto, hoje em dia é muito fácil eu ter a minha infraestrutura on-prem, ter o meu backup localmente e fazer uma cópia para a cloud, ter o meu ambiente produtivo na cloud e ter um DR on-prem ou vice-versa. Portanto, há de facto aqui uma série de opções que se abrem e que são benéficas. Tenham sempre em atenção a questão de custos. Portanto, as estimativas são aquilo que são. Portanto, façam projeções de custos, façam provas de conceito com as aplicações, de forma a tomarem, portanto, a melhor decisão possível de onde correr, o que é daí tirar os melhores partidos financeiros e tecnológicos. Muito obrigado. E muito obrigado aos nossos participantes, obrigado à nossa audiência presente e remoto, presente fisicamente. Só gostaria de deixar a indicação que a nossa próxima IT Insight é a edição 53 e vai ficar disponível até meados de dezembro e nessa edição poderão encontrar toda a cobertura deste evento. Este é o nosso último evento este ano. Para o próximo ano contamos convosco, não é? Vamos ter mais e contamos convosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos.